Bom dia, gente. Tudo bom? Estamos juntos para mais um estudo da segunda-feira. Vou esperar o pessoal entrar, vou esperar chegar mais gente. Normalmente damos 2, 3 minutinhos de tolerância. Mariane já está ao vivo. Bom dia, Mari. Dona Nájila também. Maravilha. Vamos entrando aí, vamos entrando enquanto eu termino meu café. Bruno tá por aí, Suelen, Antônia, bom dia, querida. Bom dia, Adriana. Bom dia, gente. Hoje é o nosso terceiro estudo da segunda-feira, terceira semana. Nós continuamos lendo o livro do Êxodo, já vou deixar aberto aqui. Se você também já quiser localizar, eu vou ler o capítulo 4 do livro do Êxodo, do verso 1 até o verso 17, ok? Êxodo 4, do verso 1 ao verso 17. Deixa eu colocar aqui, né? Acho que vale a pena. Vamos lá. Comentário. Êxodo 4, do 1 ao 17. Publicar e fixar. Como que é mesmo que faz para fixar, gente? Achei. Muito bom, muito bom. Sejam bem-vindos. Quem vem entrando aí, sejam bem-vindos. Gisele, Iraides, Grande Júlio, todos bem-vindos. Deus abençoe a semana de cada um de vocês. 8h32 a gente começa. Queria fazer essa leitura, são 17 versículos, então a gente precisa de tempo. Grande Rodrigo, bom dia. Deixa eu ver quem mais entrou aí, eu não vi, que eu estava escrevendo. Gisele, Tatiana, grande Tati, saudade de você, moça. Cheiro no Serginho. Betânia e Fabiano, bom dia, Beta. Laudeci, Dona Ines. Lilian, bom dia, Lilian. Kaline Braga, bom dia. Bom dia, Lu. Bom dia, Malicere. Eu acho que é isso. Ah, não, Alice, Maria Alice, tá certo. Maria Alice, Ulane, Lirete Alves, ótimo. Bom dia, pessoal. Kátia, bom dia, Catinha, Jaqueline e seu Valdir, maravilha. Vamos começar então, né? Nós vamos ler Êxodo capítulo 4 a partir do verso 1º. E depois da leitura a gente ora e conversa um pouco sobre esse texto e será o nosso estudo da segunda-feira. Guarde o seu coração, porque eu creio que Deus tem algo importante para falar com a sua vida hoje. Amém? Vamos lá. Êxodo capítulo 4, verso 1. Moisés respondeu: E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem: O Senhor não lhe apareceu? Então o Senhor lhe perguntou: O que é isso na sua mão, Moisés? Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: Jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: Estenda a mão e pegue-a pela cauda. Moisés estendeu a mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. E disse o Senhor: Isso é para que eles acreditem que o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, apareceu a você. Disse-lhe mais o Senhor: Coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve. Ordenou-lhe depois: Agora coloque de novo a mão no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante de sua pele. Prosseguiu o Senhor: Se eles não acreditarem em você, nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo. E se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do Nilo e derrame-a em terra seca. Quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue. Disse, porém, Moisés ao Senhor: Ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor: Quem deu boca ao homem? Quem fez surdo? Quem o fez surdo ou mudo? Quem lhe concede vista ou o torna cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que deve dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés: Ah, Senhor, peço que envies outra pessoa. Então o Senhor se irou com Moisés. Não é para menos, né, gente?
Então o Senhor se irou com Moisés e lhe disse: você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e lhe dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com você quando falarem, e lhes direi o que fazer. Assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será seu porta-voz diante do povo. E leve na mão esta vara, com ela você fará sinais miraculosos. Amém e amém. Vamos orar, gente? Queria te convidar a pedir direcionamento de Deus agora. Vamos lá juntos? Deus querido e amado, obrigado por essa semana que se inicia. Obrigado, Deus, por mais um tempo juntos de estudo, de aprendizado da Tua Palavra. Nós te pedimos, Senhor, que a Tua unção poderosa venha sobre nós, nos trazer entendimento, Senhor, aquecer o nosso coração e nos colocar de pé para esta semana agora, Deus, com fé, com confiança e com coragem. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Gente, quem vem seguindo aqui a narrativa, a leitura do livro do Êxodo, vê que nesse momento nós ainda estamos naquele primeiro tempo do livro onde Deus vocaciona Moisés, o chama e revela para ele os planos de que ele vá para ser o libertador do povo de Israel, ok? Aí Moisés agora apresenta uma série de dificuldades, de autoimpedimentos. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Sobre esse movimento da parte de Deus para conosco, de vocacionar, de chamar, de nos enviar a uma tarefa. E essa tarefa não precisa ser nada específico como vai para o continente africano, em um país que eu vou te mostrar e seja um missionário ali. Não precisa ser nada específico assim. É uma vocação para sermos filhos de Deus que foram feitos à imagem e semelhança, portanto, o representam, refletem a sua glória e o representam para o mundo. Apenas representar ao Senhor no mundo, eu vou colocar entre aspas o apenas, já é uma grande tarefa. Deus nos vocaciona para essa grande tarefa e conta com a nossa obediência. Mas, ao mesmo tempo em que vem esta demanda de Deus para conosco, a nossa resposta para com Deus, via de regra, é uma resposta cheia de desculpas, cheia de atalhos, cheias de postergações. Existe essa palavra? Eu acho que sim, né? Mas ou no mínimo procrastinação. Então, vamos falar sobre esse momento agora de Deus vocacionando a vida de Moisés a uma tarefa muito nobre, importantíssima, e a resposta primeira de Moisés com esta série de dificuldades que ele coloca de autoimpedimentos. Primeiro o texto começa com Moisés dando a sua primeira desculpa para Deus. Quando Deus no capítulo 3 diz que ele então finalmente será o enviado para levar a mensagem de libertação lá para dentro do Egito e resgatar o povo de Israel de dentro do Egito, aí logo no capítulo 4 Moisés chega e diz o seguinte: e se não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não lhe apareceu, o que eu faço? Moisés aqui está colocando uma grande... Ele está falando, as desculpas de Moisés são na verdade baseadas em 3 grandes medos nossos. E por causa desses medos, às vezes a gente não vai e faz aquilo que a gente sabe que o Senhor quer que a gente faça. O primeiro medo de Moisés é quando a gente acha, é o medo nosso também, é quando a gente acha que justamente aqueles a quem a gente mais conhece, a quem a gente mais ama e com quem a gente mais se preocupa, não ouvirão a nossa voz, não entenderão a nossa mensagem, não virão conosco para o projeto que a gente quer colocar. É um medo, isso é um medo porque você tem amor e carinho, vamos supor aqui alguém que quer levar a palavra de Deus no seu ambiente familiar. Você já tentou pregar a palavra numa reunião de Natal aí da família, os tios, os primos, o cunhado, a cunhada, etc. E você ali pede licença na hora ali da ceia da mesa e vai falar de Jesus e não tem gente ali, e tem muita gente ali que não é necessariamente um cristão envolvido com Deus e com a sua palavra, e aí você vai falar.
É difícil. Você até fala, mas você sabe que por trás vai ter gente cochichando, fazendo graça e piada de você. Você sabe que em outros contextos vai ter gente recusando a sua visita porque vão dizer, é aquele mala, é aquela chata, fanática, etc. Levar a mensagem do Senhor Jesus para dentro, por exemplo, da nossa família é um tremendo desafio. Já dizia o adágio popular de que santo de casa não opera milagres. Então, Moisés externa esse primeiro medo. Deus o estava enviando para a sua família, para os hebreus, para a sua etnia, para ali ele anunciar uma mensagem de salvação. E o primeiro medo de Moisés é esse: Senhor, mas e se eles não acreditarem em mim, se eles não levarem a sério o que eu tenho para dizer, se eles chegarem e disserem, não, o Senhor não te apareceu, não, você está de história. Então, essa é a primeira desculpa que normalmente a gente dá, fruto de um medo de sermos rejeitados no ambiente que nos é mais caro e precioso, que é o nosso ambiente familiar, seja a família de sangue ou um ciclo íntimo de amigos de convívio, ok? Aí no verso 2, Deus chega para Moisés e faz uma pergunta a ele. E eu queria que você guardasse isso. Eu não vou comentar tanto agora, eu vou deixar isso para o final. Mas Deus pergunta para Moisés o seguinte: Moisés, o que é isso aí que você tem na sua mão? E novamente, quem me conhece, já me ouve há um tempo, sabe, eu sempre explico isso. Quando Deus faz uma pergunta óbvia para algum dos seus interlocutores, não é que ele está ignorante quanto à resposta àquela pergunta. Aquela pergunta, na verdade, é uma deixa para que o seu interlocutor reflita sobre aquilo que Deus está apontando na pergunta. Então é Jesus chegando para Bartimeu e dizendo: Bartimeu, o que você quer que eu te faça? Claro que ele sabia que Bartimeu era cego, mas ele queria que o Bartimeu tivesse essa autodeterminação de poder escolher que ele queria ser curado. É quando Deus chega para Elias e diz: Elias, o que você faz aqui dentro dessa caverna? Deus sabia o porquê de Elias estar ali e queria dar a oportunidade para Elias tomar consciência do que de fato ele estava fazendo, fugindo, uma vez que Deus o havia dado vitória sobre o exército de Jezabel e seus profetas. E aqui é da mesma forma. O Moisés tem um cajado, ele era pastor de ovelhas, ele está com um staff na mão, né, um pedaço de pau. E ele então pergunta para Moisés: Moisés, o que é isso que você tem na sua mão? Aí Moisés responde: é uma vara. E aí começa então a sequência de 3 milagres que Deus vai permitir que Moisés faça para que ele possa acreditar mais em si mesmo. Os milagres tinham por intenção fazer com que os egípcios e os hebreus, vendo-os, pudessem crer que Moisés estava revestido de um poder superior. Repare que ele fala da serpente, o cajado vira serpente, e a serpente era uma divindade no Egito. Você lembra que na testa do faraó tinha aquela peça com uma serpente apontada, olhando para frente assim. A mão leprosa, né? A lepra era um sinal de pecado, era um sinal de isolamento social. E no entanto ele é o Deus que faz a mão ficar leprosa e que depois deslepra a mão, ok? E mais impressionante é quando as águas do Nilo se transformam em sangue. Ao mesmo tempo que o sangue é um sinal da morte, ou da ferida, ou da limitação da carne e da vida humana, para os egípcios o Nilo, as águas do Nilo eram um sinal de vida e de favorecimento da vida, não só pelos peixes, mas pela agricultura que o Nilo favorecia. Então, Deus está trazendo uma série de sinais onde Moisés vai pegar a cobra pela cauda, vai pôr a mão leprosa no peito sem medo de lhe transmitir a lepra toda, porque na verdade vai curar a mão leprosa e vai transformar o símbolo de vitalidade do Egito em uma poça de sangue. Então Deus apresenta isso aqui para Moisés para dizer o seguinte: Moisés, em primeiro lugar, acredite em você mesmo, revestido pelo meu poder. Esses milagres são para que os outros vendo creem, mas antes é você quem tem que crer que o meu poder supera todas essas coisas, seja as divindades do Egito, seja o seu próprio medo ou receio de não ser aceito dentro da sua própria casa. Então Moisés, creia que o Deus que está te chamando e se revelando para você aqui agora é o Deus dos seus ancestrais, Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas do povo de Israel. Eu estou com você, Moisés.
Essa foi a resposta de Deus para esse primeiro medo de Moisés. Aí chega então no verso 10 e Moisés externa um segundo medo. E nesse segundo medo ele diz assim, e esse aqui é muito característico, hein, da gente. Ele diz assim: ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem. Algumas pessoas acreditam que é porque Moisés havia vivido tanto tempo no Egito que não sabia se comunicar mais em aramaico com o povo de Israel. Outras pessoas acreditam que ele pode até ter tido uma limitação de fala mesmo. Isso não vem ao caso. O ponto é que Moisés está colocando uma dificuldade diante do Senhor quanto às suas habilidades pessoais. E isso a gente diz muito: Deus, como é que eu vou fazer a tua vontade no mundo se eu não conheço tanto a palavra, se eu não sei falar bonito como o fulano fala, o ciclano fala, se eu sou uma pessoa excessiva e patologicamente introvertida? Deus, como é que o Senhor vai me usar, Deus? A gente apresenta inúmeras limitações pessoais e sem as ferramentas certas a gente teme que não vá fazer o trabalho de maneira correta. Mas isso revela, gente, um erro ainda maior do que apenas o erro de dar desculpas ao chamado de Deus. É o erro de achar que o sucesso da vocação e do empreendimento para o qual Deus nos chamou depende apenas da nossa força, da nossa capacidade e da nossa instrumentalidade. Não depende de nós. Deus já falou e nos prometeu que ao abrir da nossa boca Ele colocaria as palavras certas, que nós só precisamos estender a mão a quem tem necessidade e Ele faz a obra, que a gente só precisa abrir a boca e Ele põe as palavras, que a gente só precisa ir e Ele opera através do seu próprio Espírito. Então Moisés está representando para nós aqui, ou melhor, eu diria, ele está nos denunciando todas as vezes que nós apresentamos essa segunda desculpa para Deus. Senhor, eu não tenho condição, usa outra pessoa, Deus. Eu não tenho as ferramentas, eu não conheço tanto a Bíblia. Bem, se você não conhece tanto a Bíblia, esse é um outro problema que você precisa ir atrás de correr atrás desse prejuízo. Porque cristão tem que conhecer a palavra de Deus. E a gente conhece lendo, a gente conhece bebendo, estudando. Hoje em dia, gente, com internet, com YouTube, tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Para você fuçar bem, pede umas orientações aí para o teu líder de pequeno grupo, para o teu pastor, para mim, enfim, orientações de nomes, de artigos, de sites confiáveis. Deixa eu dar uma dica para você, pessoal. Acabou já tem alguns meses que chegou no Brasil o projeto já traduzido em português do Bible Project, é em inglês mesmo, THE, The Bible Project. Eles fazem uns vídeos de explicação de cada livro da Bíblia, de algumas palavras, temas do enredo bíblico, e com muita animação gráfica, com uns desenhozinhos e um jeito de falar muito fácil. E agora eles conseguiram produzir uma equipe nova lá que traduziu para o português, inclusive os gráficos, tá? Coisa mais linda. Entra no YouTube e bota The Bible Project Português, certo? Ou pesquisa na internet, encontra o canal lá deles. É muito bom, é espetacular. E aí, gente, você pode fazer uma maratona bíblica. Os 66 livros da Bíblia estão lá, todos explicadinhos. Um resuminho dura, se eu não me engano, 6, 7 minutos. Então, se você diz: ah, Senhor, não me envie porque eu não conheço a tua palavra, não, isso não é desculpa. A gente tem que conhecer. Agora, eu sou introvertido, eu sou tímido, eu não sei falar bonito. Ok, pode ser uma limitação, mas não depende de você e nem do teu potencial humano. É Deus quem faz através de você, ok? Terceira e última desculpa, porque aí Deus para essa aqui vai dizer que o Arão vai junto e que vai levantar o irmão dele, que foi Deus quem fez a boca, é Deus quem faz o homem falar ou quem faz o homem ouvir, e é quem faz o homem não falar e não ouvir. Deus está no controle de tudo, Moisés, então não se preocupe. Se você tem a língua pesada, se eu quiser eu faço a tua língua ficar leve, você vai lá e fala. Só que aí chega no verso 13 e Moisés então dá como a gente chamaria, a pá de cal na história, né? O Moisés diz assim: olha, eu já botei aqui que o povo não vai acreditar em mim. Estou muito tempo fora de casa, mas Deus me encheu de poderes para fazer milagres, pode ser que o povo acredite. Eu já tentei aqui na desculpa de que eu não tenho os instrumentais corretos, não sei falar
E Deus já me quebrou aqui dizendo que foi ele que fez a boca humana e que se precisar ele abre a minha boca e fala. Aí Moisés dá a pá de cal aqui agora no verso 13, quando ele diz assim: Ah, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. É como se Moisés estivesse dizendo: Deus, não leva mal não, eu já tentei te convencer aqui que eu não sou a pessoa certa, mas agora vamos pro papo reto aqui. Deus, manda outra pessoa, não tô a fim de ir. Eu tô com receio, um receio grande, um receio honesto. Realmente, manda outra pessoa aqui agora. Eu tô com medo de que essa tarefa que vai compor o meu destino, o sentido da minha vida, me seja difícil demais e o meu medo é que eu não consiga dar cabo dela. Às vezes, gente, quando achamos que Deus está nos chamando, nos vocacionando para algo, seja grande ou simples, às vezes esse medo bate. Esse medo que diz o seguinte: puxa, mas eu não sei falar direito, eu não tenho o instrumental correto, pode ser que o povo não acredite em mim, eu detesto receber um não, e aí a gente diz, eu vou falhar. E se esse é um projeto tão precioso que Deus quer que eu empreenda, é melhor eu nem dar o primeiro passo, com medo de falhar. Você concorda comigo que o medo do fracasso faz a vida estagnar, paralisar, atolar na caminhada? É o medo do fracasso. Moisés então aqui abre o jogo e diz o seguinte: Deus, olha, para ser bem sincero, eu tô com medo de fracassar e a minha vida assim ficar rodando sem sentido, então envia outra pessoa. Aí Deus fica irado. E aí Deus diz em sim, você tem o seu irmão Arão. E aí Deus traz essa solução e diz que é o Arão quem vai falar, que Deus vai capacitar Moisés para ouvi-lo, para depois falar para Arão, e o Arão fala para o povo, para o faraó e etc. Agora, como é que nós vamos concluir isso aqui, gente? Porque nós já vimos que Deus chama Moisés, diz que vai capacitar Moisés, revela-se a ele como o Deus eu sou o que sou, enche Moisés com este propósito novo de vida. Lembra comigo que aqui o Moisés já está no final do seu segundo ciclo de 40 anos, os primeiros 40 anos na corte egípcia, os segundos 40 anos junto aos rebanhos de Midian, do seu genro, sogro, perdão, o Jetro, né? Porque é Jetro, genro, confundi, o sogro dele, Jetro. Ele cuidou dos rebanhos de Jetro por 40 anos no deserto de Midian, e agora ele vai começar um outro ciclo de mais 40 anos, sendo este libertador do povo do Egito. Então, esse momento crucial de virada na vida de Moisés, Deus está aqui chamando. E o que é que Moisés externa diante desse chamado? Ele fala de 3 medos que ele tinha e que são medos, eu diria, arquétipos, porque nós os temos, e em qualquer projeto novo que Deus nos envia a fazer, pode ser que a gente visite um desses 3 medos, se não os 3 ao mesmo tempo. O medo de sermos ridicularizados por aqueles mais próximos de nós, que não entenderão nossa mensagem ou que farão o coração duro, o medo de não termos um instrumental correto e comprometermos a missão, e o medo de não conseguirmos dar cabo a esta missão e a nossa vida perder completamente o sentido. Isso é muito humano, gente. Eu e você nos identificamos profundamente com isso, e então, lastreados nessas 3 desculpas imensas, paradigmáticas, a gente se abstém de fazer no nosso dia a dia aquilo para o que Deus nos chamou a fazer. A nossa vida plena e abundante não é plena e abundante apenas pela abundância das bênçãos que vêm sobre nós, mas ela é plena e abundante na medida em que eu me engajo no projeto e na missão que Deus reservou para que eu fizesse. Aí a minha vida ganha sentido. Quando eu me abstenho dessa missão, eu deixo de experimentar esta plenitude de Deus sobre mim. Tá claro isso, gente? Então que você hoje abrace a missão de Deus, que você abrace o chamado do Senhor, para ir onde você está, na sua casa, ou no seu ambiente de trabalho, ou no seu ao redor, você ser um representante, uma representante do Senhor, levando a sua palavra, levando ações de misericórdia, levando um ouvido amigo, um ombro solidário, uma mão que dá suporte e que ajuda. Isso é ser engajado ou engajada na missão do Senhor.
E aí eu deixei para o final aquele verso lá do início, que ele repete no final aqui, inclusive. Como que eu vou fazer isso, Mário? Como que eu vou me engajar? O que é que eu tenho para levar a Deus? Aí Deus perguntou para Moisés, Moisés, que é isso aí na tua mão? Lembra? E aqui no verso 17, Deus termina de falar com Moisés, no alto da bronca que ele dá, dizendo o seguinte, e leve na sua mão esta vara, porque com ela você fará os sinais miraculosos. A vara do Moisés era um pedaço de pau que ele tinha para dar suporte ao próprio corpo no sobe e desce das montanhas dos desertos de Midian, e era uma vara que ele dava paulada na cabeça da ovelha mais rebelde que desviava da rota. Era um instrumento do pastor, era o que ele tinha na mão, era algo aparentemente sem valor nenhum. A vara era diferente do dom da eloquência, a vara era diferente talvez das porções mágicas dos magos do Egito. A vara era um pedaço de pau, era um porrete, era uma muleta, era, sei lá, multifuncional. Aí Deus chega e diz, Moisés, é com isso aí que você tem, Moisés, é com esse pouco aí. Você acha que é pouco? Mas é através desse pouco que eu vou fazer os meus milagres. Verso 17, leve na mão a sua vara, porque com ela você fará os meus milagres. Não é com um amuleto mágico que Moisés ia achar pelo caminho, é com aquilo que ele já tinha em mãos. Quando Deus chega para chamar Moisés, ele já estava com a vara em mãos. Então você vê que eu e você já temos em mãos uma série de habilidades, de instrumentos, de recursos. Pode não ser muito, pode ser bem pouquinho. Recursos, pode ser pouco. Ah, como é que eu vou ajudar o pobre se eu mal tenho para mim mesmo? Não importa, é pouco. E aí Deus diz para Moisés, comece com esse teu pouco aí, Moisés. Leva na tua mão e deixa para você ver o que é que vai acontecer a partir disso. Começa com o que você tem em mão e a partir daí deixa comigo. Essa é uma palavra de encorajamento para você, para mim, para que a gente leve nas mãos aquilo que a gente já tem. É o quê? É um profundo senso de compaixão? É o que faz o teu coração arder? É um desejo de falar para o outro a história de como Jesus alcançou sua vida, como você estava perdido e como você foi encontrado por essa graça? Simples, é uma história simples, mas é com essa história simples que Deus vai lhe usar para fazer grandes milagres na vida de outros e na sua própria vida. Então, querido e querida, estamos encerrando o nosso terceiro estudo nesta série nova dos estudos da segunda-feira e o meu desejo é que você inicie essa semana lembrando que chega de dar desculpas para Deus. Chega de deixar que os nossos medos nos paralisem, nos transformem em procrastinadores daquilo que a gente sabe que tem que estar fazendo no mundo. E que a gente comece com um pouquinho que a gente tem, com o cajado que a gente já estava segurando na mão, com o nosso instrumental limitado, feio, inadequado. É ali que Deus vai usar para nos usar, que Deus vai usar para nos levar e sermos instrumentos em suas mãos. Quero te lembrar que a grande multidão foi alimentada com aqueles pãezinhos e peixinhos que um jovem tinha dentro da bolsa e que ele resolveu compartilhar, ou seja, colocar à disposição. Quero te lembrar que o grande gigante Golias caiu por causa das pedrinhas que estavam na bolsa lá do rei Davi. O que é que está na tua bolsa? O que é que está no teu cesto? Pode ser muito pouco para alimentar uma multidão inteira, mas coloque à disposição do Senhor e você vai ver o que Ele é capaz de fazer. Amém, gente? Feche os seus olhos aí agora, vamos orar juntos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa manhã em que a Tua palavra nos visita, nos confronta nas nossas desculpas esfarrapadas e nos encoraja, Deus, para voltarmos a dizer sim para a Tua missão e o Teu chamado no mundo. Que a gente acolha, Deus, em nosso coração esta força que vem do Senhor para que a gente siga mundo afora pelo poder do Teu Espírito e não no poder das nossas próprias armas ou instrumentais, mas que seja o Senhor nos enchendo com a Tua graça, com o Teu discernimento e nos dando direcionamento
É o que eu te peço, Senhor, que o Senhor alivie a carga sobre os ombros de pessoas que estão começando essa semana atribuladas, Deus, cheias de preocupações, que o Senhor venha sobre elas, ó Deus, trazendo vida nova, trazendo ânimo novo, e que, ausentes de quaisquer desculpas, o Senhor as use, o Senhor nos use para o bem do mundo, para os bons propósitos do teu reino e do teu querer. Nós oramos assim, meu Pai, e já te agradecemos por esta semana maravilhosa que está diante de nós. Oramos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Maravilha, meu povo. Que bom estarmos juntos. Deixa eu dar aqui uma meia dúzia de tchauz. Reconhecer aqui o povo que veio entrando. Elizabeth Paraíba, Dona Anitta escreveu, foi uma oração aqui. Que bom, Anitta, maravilha. Dona Nájila estava comigo já, a Suelen, o Vitor, André, o Sérgio Queiroz entrou, cara, que honra, hein? O Gelton, o José Elton entrou, a Lorena, maravilha, o Rafael, bacana, Rafael, Vitor Garrote, maravilha, Vitor. Quem mais? A Tati tava, já falei, Sâmia também, Ticiane, maravilha, Tici. É isso, gente. Adriel Teixeira, muito bom. O Eduardo Gomes, psicólogo, muito bom. Eduardo, bom te ter aqui. Um forte abraço para vocês. Valentine, Alexandre Melo, meu treinador, meu personal. Maravilha, Lê. Um forte abraço, gente. Deus abençoe vocês. Se você já pegou o bonde andando e quer ver do início, já vai estar no IGTV, já vai estar no YouTube da Igreja IP Nova Jerusalém. Todas as séries, todas as lives estão lá no nosso YouTube, ok? Forte abraço para você e até segunda que vem com a sequência dos nossos estudos de segunda-feira. Um forte abraço para todos e tchau, tchau.